Nossa boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês. Agradecemos aqueles que participam conosco através da TV SEAC Bauru. Neste momento, convidamos todos para elevar o pensamento a Deus nosso Pai. Deus de amor e bondade, elevamos agora o nosso pensamento até vós, assim como Jesus, nosso Mestre, nos orientou. E se o fazemos, Pai, é para apresentar toda a nossa gratidão. Dai-nos momentos de muita paz e que encontremos as orientações que necessitamos para o nosso progresso espiritual, para a nossa força de trabalho. Que assim seja, Pai. Agradecemos. Estamos aqui em nome do grupo Aulas da Vida para iniciarmos o estudo do tema do mês de novembro, que se intitula Como Melhorar a Vida. Particularmente, desenvolveremos hoje um subtema, Trabalhando com Amor. O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é apenas uma, a lei do amor. E chegou à humanidade através de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os mensageiros e missionários da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Embora cada um tenha trazido uma parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor de Deus. Assim como eles, cada um de nós tem uma tarefa com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar para o bem do próximo. Amai-vos, diz Kardec, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Observamos que na natureza tudo trabalha e vemos os seres da natureza trabalhando. A lei de trabalho aparece no Livro dos Espíritos a partir da questão 674. Nós hoje estudaremos algumas delas. A questão 674 diz: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Nós observamos que Kardec sempre começa uma lei moral procurando esclarecer se essa lei é uma lei universal. Ou seja, ela pertence a todos os campos, ela se aplica a todas as pessoas, ou ao contrário, ela é apenas uma particularidade. Se é uma lei que é particular ou se é uma lei que é genérica, abrangente. Por essa razão, ele pergunta na questão inicial se há necessidade de trabalho, é uma lei natural. Todo mundo precisa trabalhar mesmo? Isso é aplicável a todas as pessoas? Vamos ver o que os espíritos responderam. Sim, o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os prazeres. Vejam só que resposta interessante. Há uma perfeita adequação aos dias de hoje, à nossa atualidade. O trabalho faz parte de uma lei. É uma lei natural. Todos precisam dele, por isso é uma necessidade. Mas o que acontece? A resposta diz: a nossa civilização obriga o homem a trabalhar mais
do que é preciso, porque cria necessidades e prazeres, afirma, que vão seduzir aqueles que querem desfrutá-lo. Não há uma necessidade de trabalho até se chegar à escravidão. Não. Mas como nós queremos tal coisa, mas ou queremos mais uma outra coisa e mais uma outra coisa, nós queremos viajar, nós queremos passear, queremos comprar esse produto, queremos comprar aquele outro. Então, você acaba gerando em você mesmo uma necessidade que você não teria caso fosse mais simples. Então, a vivência em sociedade cria a necessidade e, por causa dessas criações, o homem se obriga a trabalhar além do que seria necessário. Lembre-se que isso foi escrito há muito tempo, à época da publicação do Livro dos Espíritos, isso em 1857. E como é atual para a gente? Hoje, cada dia mais, nós vivemos uma sociedade materialista, consumista, que depende de criar a ansiedade nas pessoas e, ao criar a ansiedade, domina o ser humano e vai fazê-lo trabalhar muito além do que seria necessário. Pensemos na seguinte hipótese. Você vai ao banco, o gerente oferece um crédito maior para a sua conta corrente. Se ele lhe falasse, olha, esse cheque especial está muito baixo, vamos passar para 20 mil. 20 mil? Nossa, um cheque especial com esse limite seria ótimo. E você passa a gastar até 20 mil reais. A pessoa tem a ilusão de que ela vai ter dinheiro na conta. Ela acha-se poderosa, ela vai comprar uma outra coisa que estava faltando, ela vai investir em outros prazeres, ela vai torrar esse dinheiro. Só que quando ela fizer isso, ela vai ter a consciência dos juros sobre o que ela gastou e não tem condições de pagar, e o qual é estratosférico. Então, ela vai ter que trabalhar feito um camelo. Ela vai ter que produzir suor de verdade. Elas se tornam escravas de um sistema que produz crédito e, ao mesmo tempo, produz trabalhadores desesperados para pagar suas dívidas. O que é trabalho? Todos nós sabemos isso? É verdade, todos sabemos o que é trabalho. Aí, que bom, estou trabalhando, eu tenho um emprego, eu entro na hora marcada, eu saio em outra hora, eu tenho um chefe, eu tenho que produzir tal coisa. E quando a pessoa é dispensada, a pessoa entra em depressão. Eu não tenho mais trabalho, eu não tenho o que fazer. Que vai ser da minha família? Será que para os espíritos é essa a concepção correta? É sobre esse tipo de trabalho que os espíritos estão falando? Vamos observar o que diz a questão 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Repetindo, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Olhe só o que os espíritos respondem. Não. O espírito trabalha assim como o corpo trabalha. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Veja só que visão nobre têm os espíritos a respeito. Não é apenas aquela ocupação material que significa um trabalho. Pode ser um emprego ou material para você ganhar o seu sustento, mas trabalhar. O seu espírito trabalha tanto quanto o seu corpo.
Mesmo que o seu corpo esteja parado, sentado, o espírito pode estar trabalhando. O espírito pode estar pensando. O espírito pode estar planejando. O espírito pode estar realizando coisas mentalmente. O espírito pode estar orando. Seu espírito está trabalhando agora, neste momento. Toda ocupação útil é um trabalho. Conversar é um trabalho? Sim, dependendo do tipo de conversação que estamos tendo. Conversar pode ser um trabalho se aquela conversação é útil. Se você vai falar de uma coisa boa, se você vai falar e com isso aprender, ou com isso ensinar, isso é um trabalho. Agora, ficar perdendo horas, fazendo horas e horas de fofoca, jogando o assunto fora, jogando o tempo no lixo. Ah, isso não é trabalho. Isso é perda de tempo. Agora, ficar parado escutando alguém é um trabalho? Sem dúvida. Será um trabalho se aquilo que você estiver fazendo corresponder a um benefício. Aquela pessoa estava desabafando. Você não estava fazendo nada, senão estar raciocinando sobre o que estava ouvindo. E a sua atitude está representando para ela algo positivo. Ela estava precisando de atenção, precisando de um carinho, precisando colocar para fora suas frustrações. Isso é útil? Isso, então, é trabalho. Você terá muitas outras explicações, muitos outros exemplos que você conhece do que é trabalho útil. Pense nisso. Mesmo que não se ganhe dinheiro com o que estiver fazendo, ser útil é ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Você está trabalhando dessa forma. Ser útil é você ser um cidadão correto. É sinalizar um buraco para que ninguém caia nele. É cuidar de um doente. É sempre que você fizer algo positivo, que não seja necessariamente remunerado, para os espíritos, para a lei universal. Isso é um trabalho. Já notou que você não tem um emprego e não vai faltar todo dia trabalho, como limpar a casa, arrumar a louça, conversar com as pessoas que precisam, cooperar com o serviço doméstico, ir ao supermercado. Todas essas atividades são úteis. Agora, se você vai com raiva, se você faz com ódio, se você faz com má vontade, você está perdendo a chance de crescer e de ajudar com isso aqueles que estão à sua volta. Então, no feriado, as pessoas resolveram fazer nada, mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar. Você pode fazer muita coisa útil, colocar em dia as suas contas, colocar em dia as suas lições de escola, aquelas que você ainda não teve tempo de fazer, aprender sobre espiritismo. Imagine quanta coisa dá para você assistir, para você ler em um dia de feriado. Não é mesmo? Abordamos agora a questão 676, que questiona por que o trabalho se impõe ao homem. Por que o trabalho é imposto ao homem? Não teria um outro jeito de fazer as coisas? Fazer coisas acontecerem por um outro caminho? Vamos ver qual foi a resposta que os espíritos deram a essa indagação. Eles responderam: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é uma expiação ao mesmo tempo
que o trabalho é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, relacionando-se à inteligência. Percebam a lógica perfeita da resposta. A necessidade do trabalho é uma consequência da nossa natureza corporal. Nosso corpo é feito de matéria. A matéria precisa se manter. A matéria se desgasta, mas para que ela possa manter-se pelo tempo previsto, ela precisa ser abastecida. Ela precisa ser protegida, mesmo que você não ganhe nada com isso. Lembrando, os homens primitivos não tinham um salário. Eles tinham que trabalhar. Tinham que plantar alguma coisa. Eles tinham que caçar para comer. Eles tinham que encontrar abrigo. Eles tinham que fazer suas roupas com os fios ou pegar a pele de um animal. Eles tinham que trabalhar. A natureza corporal obriga o ser humano que tenha que fazer coisas para ele se manter, para ele se sustentar. E não parece não que possa perecer diante dos obstáculos da natureza. Agora, ele continua dizendo na resposta: olha, é uma expiação. Portanto, é um desafio que o homem tem que passar e, ao mesmo tempo, um meio de se aperfeiçoar. A sua inteligência se desenvolve quanto mais ele é desafiado, mas ele tem que arrumar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Para obter água, não basta esperar a água cair do céu. Não está chovendo, não vai cair água do céu. Então eu tenho que cavar, eu tenho que procurar onde esta água está. Eu tenho que encontrar uma forma de tirar a água lá de baixo. E a coisa foi bolada de uma forma que ele fosse obrigado a trabalhar. Porque sem o trabalho, o homem não sobreviveria sobre a terra. Desde o início dos tempos, o trabalho exigido pelo corpo para sobreviver desenvolve então o seu cérebro. Ele desenvolve as suas capacidades de percepção, desenvolve suas capacidades de planejamento, sua capacidade de buscar soluções, que o ajuda em tudo isso. Representa um avanço, então, no caminho intelectual, na melhoria do ser humano, porque se o homem não tivesse trabalho, ele pereceria para sempre na infância da inteligência. Mas vamos agora à segunda parte da resposta. E os espíritos continuam. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem de seu trabalho e de sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco do corpo, ortogou Deus a inteligência. Mas é sempre um trabalho. Então, você vê que todos os homens terão seu sustento do seu próprio esforço. Eles precisarão trabalhar para que isso seja obtido. E se a pessoa não tem força física, ele tem a inteligência. E essa inteligência poderá desenvolver métodos, desenvolver processos que venham a suprir a carência dessa força física. Mas tudo isso, mesmo que seja um trabalho intelectual, mesmo que seja um trabalho imaginativo, ainda assim é um trabalho. Na questão 677, é indagado aos espíritos:
Por que provê a natureza por si mesmo todas as necessidades dos animais? Você deve estar perguntando: os homens têm que trabalhar, mas e os animais? Eles têm tudo pronto. Eles têm água para beber, eles têm comida para se alimentarem. Está tudo feito, porque a natureza provê os animais a sobrevivência. Os espíritos respondem: tudo, mas tudo na natureza trabalha. Como você, os animais também trabalham, mas o trabalho deles está de acordo com a inteligência que eles dispõem. Se limita a cuidarem do próprio corpo, da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o homem visa um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. O que também é uma necessidade e eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, os animais se constituem, e mesmo que inconscientemente, como executores dos desígnios de Deus. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização dos objetivos finais da natureza. Examinaremos agora uma outra obra que se intitula Contos desta e doutra vida, do médium Francisco Cândido Xavier, Irmão X. O conto é O Anjo, o Santo e o Pecador. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia, ele, o santo, ajoelhado à porta de um templo antigo, quando, junto aos dois, um anjo surgiu na forma de homem. Tratando-se de uma conversa, ele se dirigiu aos dois. O anjo diz: amigos, Deus seja louvado. E os dois respondem: louvado seja Deus, louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo: vejo que permaneceis em oração e animo-me então a solicitar-vos o apoio fraternal. O santo responde: espero o Altíssimo em adoração, espero por ele dia e noite. O anjo então diz: em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que está agonizando em um prostíbulo. O santo então responde: não posso, eu não posso me aproximar de lugares impuros. O pecador, por sua vez, diz: olhe, eu sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo então novamente propõe: igualmente agora desencarnou infortunado um assassino entre as paredes da prisão. Quem me ajudará me dará mãos amigas para dar a ele um sepultamento digno? O santo: tenho horror a criminosos. E o pecador: Senhor, disponha de mim. O anjo então volta a propor: uma infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da vida. O santo, indignado, diz: meus altos princípios não me permitem respirar o clima das prostitutas. E o pecador novamente se coloca: dai vossas ordens, Senhor. O anjo: não longe daqui, uma triste menina abandonada por seu companheiro, a quem ela se entregou, pretende afogar-se. É necessário que alguém lhe estenda um braço forte
para que se recupere, salvando a ela e também ao pequenino que está em vias de nascer. O santo diz: não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. E o pecador se coloca novamente à disposição. Determinai, Senhor, o que é que eu devo fazer? E o anjo novamente propõe: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar, na presente semana, o lar de uma viúva indefesa. Necessitamos de ajuda de quem o afaste deste propósito, aconselhando-o com amor. O santo diz: como descer ao nível de um ladrão? E o pecador novamente se coloca: ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Passaram-se anos e anos na roca do tempo. Tudo se alterou. O pórtico mostrava-se diferente. O santuário já perdera o aspecto primitivo e ostentoso. E a morte despojara o santo de seu corpo, já abatido pelas penitências e jejum. Mas o crente imaculado ainda se mantinha em espírito, na mesma postura de reverência, no mesmo lugar. Certo dia, sensibilizado mais intensamente com as antenas da prece, ele viu alguém que descia das alturas, a estender-lhe o coração um brando sorriso. O santo reconheceu. Era o pecador, envolto em muita luz. E ele então pergunta: o que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou assombrado. Afagando-lhe a cabeça, o pecador afirmou simplesmente: eu caminhei. Após este maravilhoso conto, proponho uma reflexão. A quem mais me assemelho? Como são minhas atitudes? Minhas atitudes são mais próximas do santo? São mais próximas do intitulado pecador? Quem realmente é o santo neste conto? Quem realmente é o pecador neste conto? Então, pensemos, como estão nossas atitudes? Como são nossas atitudes diante das propostas de trabalho que recebemos diariamente? Como são nossas atitudes em resposta às propostas vindas do alto, às propostas de serviço, às propostas de amparo? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Mas convidamos todos a refletir também sobre um outro assunto. Diante do trabalho, de um trabalho proposto, de um trabalho a ser feito, será que simplesmente fazer por fazer seria suficiente? Seria suficiente a execução de um trabalho por pura e simples obrigação? A realização de um trabalho, sem dúvidas, é algo virtuoso. O trabalho é sempre dignificante. Mas será que o resultado pode ser otimizado? Paulo de Tarso nos deixa um recado. Ele diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Desta forma, lembremos uma mensagem que se encontra no livro Vinha de Luz, no capítulo 110,
que se intitula Caridade Essencial. Nessa mensagem, Emmanuel trata a questão do mérito. Ele diz que durante a vida nós podemos fazer muitas coisas no campo do bem, sem que a gente, no entanto, se ilumine. Para isso basta fazer o bem, simplesmente fazer o bem, sem a intensidade do amor que deveria acompanhá-lo. Exemplificando, uma pessoa que executa sua atividade na casa espírita há 20, 30 anos, trabalha no albergue todos os dias, sai de sua casa, faz atendimento, ajuda na alimentação, nunca faltou. O mérito da perseverança, o mérito do enfrentamento de todas as dificuldades são coisas importantes que dão à pessoa um mérito. O mérito da intervenção a seu favor, diz Emmanuel. Ou seja, os espíritos intercedem a favor dessa pessoa pelo bem que ela fez. Mas a luz não é própria. Alguém pede por mim. A mensagem diz que, apesar do trabalho realizado, a pessoa ainda continua na condição de mendigo da luz. Porque sem o amor, poderemos levar a efeito grandes serviços externos. Poderemos espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. O que significa isso? Executo o trabalho de 20, 30 anos, mas, no entanto, eu grito, maltrato, desrespeito. Falta amor. Está fazendo há 30 anos. E a pergunta é: fez com amor? Ou fez sem amor? Tem mérito? Tem mérito. Mas, segundo Emmanuel, tem o mérito para a intercessão. Poderemos ainda perguntar: minhas boas ações serão marcadas em bônus hora? Independente de marcadas em bônus hora ou não, mas que tenhamos um mérito em nós mesmos. A expressão bônus hora, de utilização comum no meio espírita, existe numa colônia espiritual, a colônia de Nosso Lar. Mas não é a forma universal de registro do trabalho que se faça. É somente assumida nessa colônia, justamente pela dureza dos espíritos que lá habitam. O nosso mérito nós carregamos em nós mesmos, em nossa consciência. Nossas sentenças nós carregamos em nós mesmos. Não é necessário que tenhamos alguém anotando nossos méritos ou nossos pontos de melhoria. Naturalmente, nós levamos tudo registrado em nós mesmos, nossas sentenças, nossas absolvições. Já finalizando, citamos ainda mais uma contribuição de Paulo sobre o amor. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possua e que entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam. E em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Jesus afirmou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Muito obrigado.